Olá galera, tudo bem? Ciência do movimento em sua série Fisiologia do Exercício. Continuando nossas discussões sobre os substratos alimentares, sobre os macronutrientes alimentares. Hoje continuaremos aí abordando sobre os lipídios, onde falaremos no vídeo de hoje sobre os lipídios simples e os ácidos graxos, onde nós definiremos o que é lipídio, né, o que são os lipídios simples, e falaremos sobre os ácidos graxos e suas subdivisões. Pois bem, então vamos lá. Bom, no último vídeo nós falamos aí que os lipídios serão igual e constituídos por ácidos graxos mais a presença do glicerol, o que irá formar aí, né, os trigliceróis ou os triglicerídeos, que vão ser compostos aí por 3 ácidos graxos mais a presença do glicerol, onde o glicerol é apenas aqui um álcool, onde nós entendemos também que os triglicerídeos são armazenados no nosso corpo, no nosso tecido adiposo, em outros tecidos, inclusive os nossos músculos. Os lipídios simples, eles vão ser as gorduras neutras, que irão constituir então principalmente os trigliceróis ou os triglicerídeos. Nós iremos falar então sobre os ácidos graxos, falar um pouquinho dos aspectos gerais sobre os ácidos graxos e falaremos sobre as subdivisões dos ácidos graxos, que é o assunto principal dessa aula. Pois bem, o ácido graxo é um ácido carboxílico de cadeia alifática. São considerados componentes orgânicos, obviamente, por em sua molécula constituir ter a presença de carbono e hidrogênio, e esses ácidos eles serão produzidos quando as gorduras são quebradas. Então, nesse pequeno enunciado, nós já podemos chamar a atenção já sobre essa informação que diz onde os ácidos graxos são produzidos quando as gorduras são quebradas. Então, nós já temos então essa ideia que os ácidos graxos vão ser produzidos quando as gorduras são quebradas. Não iremos entrar a fundo sobre aspectos da bioquímica, pois a fisiologia do exercício não tem tanto esse objetivo. Posteriormente, futuramente, nós poderemos fazer na ciência do movimento uma série envolvendo a bioquímica, onde nós abordaremos esses detalhes mais profundamente. Mas essa é a mensagem principal desse enunciado, onde nós podemos observar que os ácidos graxos são produzidos quando as gorduras são quebradas. Os ácidos graxos aí vão possuir de 4 a 24 átomos de carbono, onde temos aí cadeias aí pequenas de 4 a 6 átomos de carbono, cadeias médias de 7 a 14, 15 átomos de carbono, até as cadeias longas. Posteriormente eu vou explicar o que influencia uma cadeia de ácidos graxos ser curta, média e longa. Pois bem, e os ácidos graxos podem ser classificados, terá assim a sua subdivisão, onde nós falaremos aqui agora, que é o objetivo principal do nosso vídeo de hoje. Pois bem, os ácidos graxos eles podem ser aí subdivididos em ácidos graxos saturados e insaturados. Os ácidos graxos saturados eles vão aí constituir ao longo da cadeia ligações simples de carbono. Apenas aqui ligações simples, onde nós podemos observar ao longo da cadeia a presença de apenas ligações covalentes simples. Já os ácidos graxos insaturados, eles terão aí ligações duplas ao longo da cadeia, onde nós podemos observar aqui nesse exemplo uma ligação dupla de carbono, essa cadeia, e nessa outra cadeia 2 ligações duplas aqui de carbono, denominando assim, dessa maneira, né, os pontos de insaturação da cadeia. Então, os ácidos graxos saturados terão aí em sua cadeia apenas ligações covalentes simples, já os ácidos graxos insaturados terá a presença aí de ligações duplas, de uma ou mais ligações duplas ao longo da cadeia. Os ácidos graxos insaturados, eles podem ser subdivididos em ácidos graxos monoinsaturados e ácidos graxos poliinsaturados. Como o próprio nome diz, os ácidos graxos monoinsaturados, que é esse exemplo, ele terá ao longo da sua cadeia apenas uma ligação dupla ao longo da cadeia, caracterizando dessa maneira um ácido graxo monoinsaturado.
Em contrapartida, como o próprio nome diz, os ácidos graxos poliinsaturados terão aí a presença de duas ou mais ligações duplas ao longo da cadeia, caracterizando dessa maneira um ácido graxo poliinsaturados. E temos também a presença aqui dos ácidos graxos trans, que vão ser aí formados por um processo químico denominado hidrogenação, onde os ácidos graxos trans irá derivar dos ácidos graxos insaturados. Posteriormente nós falaremos um pouquinho sobre cada um desses ácidos graxos. Pois bem, dando continuidade, vamos falar agora sobre os ácidos graxos saturados, onde os ácidos graxos saturados, como eu já havia dito, contêm somente ligações covalentes simples entre os átomos de carbono. Todas as demais ligações irão processar com hidrogênio. Só algumas informações características sobre os ácidos graxos saturados. Bom, os ácidos graxos saturados eles vão constituir aí as gorduras que em temperatura ambiente são sólidas. Os ácidos graxos saturados terão aí uma cadeia longa, relativamente longa, de carbono. Bom, e nós podemos encontrar aí na alimentação os ácidos graxos sobre forma animal e sobre forma vegetal, onde temos a presença dos ácidos graxos saturados principalmente aí na carne bovina, na carne de carneiro, na carne suína, de frango, na gema do ovo, das gorduras lácteas, do creme, do leite, da manteiga e do queijo, onde dessa maneira temos a presença aí de alimentos de origem animal que são ricos em ácidos graxos saturados. E os ácidos graxos saturados de origem vegetal, temos a presença aí dos óleos de coco e das folhas de palmeira, as manteigas e vegetais e as margarinas hidrogenadas, os bolos, as tortas e os doces preparados comercialmente, onde irá conter grandes quantidades de ácidos graxos saturados, onde nós podemos observar que os ácidos graxos saturados vão ser aí sólidos em temperatura ambiente, serão caracterizados aí pelas gorduras. Já os ácidos graxos insaturados, eles vão constituir um ou mais duplas ligações ao longo da cadeia de carbono, onde eles podem ser aí, né, os ácidos graxos monoinsaturados e os ácidos graxos poliinsaturados. Monoinsaturados, quando temos a presença de apenas uma ligação dupla da cadeia ao longo da cadeia de carbono, e poliinsaturados, onde temos a presença de duas ou mais ligações duplas. Pois bem, onde já foi exemplificado aqui, como eu já havia dito, os ácidos graxos saturados que irão constituir aí uma única ligação dupla ao longo da cadeia. E os alimentos aí ricos em ácidos graxos saturados são os alimentos vegetais, onde temos a presença do óleo de canola, de amendoim, o óleo presente nas amêndoas, no azeite de oliva e nos abacates, onde os ácidos graxos saturados são caracterizados por terem cadeias curtas e serem líquidas, ou seja, em temperatura ambiente vão ser assim, os óleos que são líquidos em temperatura ambiente. Já os ácidos graxos poliinsaturados vão estar aí presentes aí, principalmente nos óleos de alçafrão, nos óleos de girassol e no óleo de soja e de milho, ou seja, esses óleos são muito consumidos pela gente. Quando nós vamos ao supermercado, é muito comum nós comprarmos a presença desses óleos. Então já temos então a consciência de que esses óleos de girassol e principalmente o de soja, que é amplamente consumido no Brasil, é um ácido graxos poliinsaturados. Temos também um exemplo aí de ácido graxo poliinsaturado, o ômega 3, que são os óleos dos peixes, que é rico em ômega 3 e rico em ácidos graxos poliinsaturados, e onde tem aí grandes benefícios para o nosso organismo. E a presença também do ômega 3, que também está presente aqui no óleo de soja, de girassol. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre o ácido graxo trans, onde o ácido graxo trans ele irá derivar da hidrogenação parcial do óleo insaturado do milho. Vamos chamar a atenção aqui do óleo insaturado do milho, de soja e do girassol,
onde nós podemos entender e compreender o que significa essa derivação da hidrogenação parcial do óleo insaturado de milho de soja e do girassol. A hidrogenação ela vai aí transformar os óleos em gorduras semissólidas. Elas irá fazer isso transformando as gorduras, né, os óleos que são líquidos em temperatura ambiente, em gorduras aí semissólidas. Um ácido graxo trans ele vai ser formado quando um dos átomos de hidrogênio ao longo aí da cadeia se desloca de sua posição natural, que é a posição natural cis. Não vamos entrar em detalhe, porque isso aqui é bioquímica. Não vamos entrar em detalhe. Futuramente, como eu já havia dito, nós podemos fazer aí uma série sobre bioquímica. Pois bem, ele vai deslocar então da sua posição natural para o lado oposto da dupla ligação, que separa dois átomos de carbono, caracterizando assim então uma posição trans. Pois bem, essa hidrogenação parcial aí do óleo insaturado irá reduzir as duplas ligações, o que irá transformar, dizemos assim, entre aspas, esse óleo insaturado em uma gordura aí semissólida. Pois bem, fontes ricas em gorduras trans vão incluir as gorduras vegetais, as margarinas, as torradas, os bombons, os biscoitos, alimentos para lanches, alimentos fritos e defumados e os alimentos feitos com óleo parcialmente hidrogenados. Ou seja, então toda porcaria que a gente alimenta, principalmente nos dias atuais, são grandes fontes de gordura trans. E isso é um sério risco para a saúde, pois as gorduras trans irão aí ser muito prejudiciais para a saúde. Ao menos aí por duas questões. O consumo grande aí de ácidos graxos trans irá, além de aumentar o nosso colesterol ruim, o LDL, irá também diminuir o nosso colesterol bom, que é o HDL. Então, dessa maneira, o ácido graxo trans ele irá aí, influenciar negativamente nas nossas lipoproteínas proteicas, aumentando aí a presença do LDL, que é o colesterol ruim, e diminuindo o HDL, que é o colesterol bom. Só para a gente ter uma ideia, os ácidos graxos saturados também, um grande consumo, na verdade, de ácidos graxos saturados fará com que nós tenhamos aí um aumento do LDL, que é o colesterol ruim. Só que o ácido graxo saturado ele não irá fazer com que nós diminuamos a presença do HDL, que é o colesterol ruim. Já os ácidos graxos trans terá esses dois efeitos, aumenta o colesterol ruim e diminuem o colesterol bom. Pois bem, galera, esse foi o vídeo, esse foi a nossa videoaula de hoje. Ficou um pouquinho longa, mas espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Espero vocês para o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até lá.